Amigos, hoje vamos falar um pouco, fazer uma reflexão, na verdade, sobre viver bem e viver mal. Toda a mídia, ultimamente, tem nos chamado a atenção para como nós estamos vivendo de uma forma um tanto negativa, quando poderíamos estar melhores. A ciência, a medicina, toda semana uma notícia positiva, uma coisa boa e possibilidades de cura de enfermidades. O que está nos faltando? Confesso a vocês que os amigos espirituais têm se preocupado com duas coisas que nós temos deixado um pouco de lado. Talvez eles não generalizem, mas acontece. Autoconhecimento e reforma íntima. Reforma íntima, é óbvio, é a nossa grande necessidade. E autoconhecimento é para os corajosos, porque, em geral, nós acabamos descobrindo que escamoteamos determinadas emoções e acabamos por nos prejudicar, prejudicando também o nosso semelhante. Há muitos anos atrás, seu João Ribeiro era um fofo absoluto. Ele dirigia com Dona Ana a Prece dos Suicidas. E todo domingo estávamos todos aqui, porque era maravilhoso vê-los contando as suas experiências. Os médiuns em torno da mesa faziam as suas orações e os irmãos suicidas eram socorridos. Muito mais desencarnados e aqueles que tinham uma tendência a pensar em suicídio também compareciam. Hoje, pelo que sei, a nossa irmã Lisier, que dirige o trabalho aos domingos, e vem, infelizmente, muitos pais e mães de jovens e até crianças que tiram a própria vida no domingo, no final da tarde. Mas, naquela época, eram 15 minutos de palestra. E hoje já são 30 minutos, às vezes um pouco mais, porque as pessoas estão muito carentes de uma palavra. E o seu João Ribeiro era de Araguari. E ele gostava muito de ler uma mensagem que, através do Chico Xavier, tinha sido psicografada. Os espíritos contavam a história de uma jovem, Maria Amélia, que na década de 70 havia sido morta por um enxame de abelhas durante um piquenique em Araguari. E como ele era da cidade e conhecia a família, ele ficou mortificado com aquela história. Então, de vez em quando, ele deixava passar uns domingos e lia a história da Maria Amélia. Uma história de quem tinha vivido mal no Brasil colônia, fazendo uma escolha muito errada. Ela era apaixonada por um primo, moravam numa fazenda, quando o primo, para surpresa da família, aparece com uma noiva e já pretextando casamento. Maria Amélia, que naquela época não se chamava Maria Amélia, ficou estupefada, porque ela tinha como certo que se casaria com o primo. E aí, claro, não era uma mulher como somos todas as mulheres da plateia hoje, evangelizadas. Nós jamais criaríamos um problema se nós não casássemos com a pessoa que nós queríamos, né? Nós talvez morrêssemos, mas não mataríamos. Já é uma evolução, já é um processo evolutivo. Mas, naquela época, Maria Amélia não tinha evolução. E ela começou a bolar como afastar a jovem do seu primo. Ela foi andando pela fazenda e, numa árvore enorme, ela descobriu um enxame, uma casa enorme de abelhas que os jardineiros haviam deixado passar. Ela teve um plano. Eu vou convidar a jovem noiva para andar a cavalo comigo. Quando chegar embaixo dessa árvore, eu dou uma chicotada no cavalo dela, as abelhas vão se assustar
e vão se lançar sobre ela, matando-a. Eu vou sair correndo, porque eu sei que as abelhas vão chegar e não vou ficar para ver. E assim aconteceu. Fazendo-se de amiga. Ai, que bom que você vai casar com meu primo, que fofinha. Naquela época, acho que ninguém chamava a outra de fofinha, mas ela foi a própria fofa. Vamos andar a cavalo amanhã? E a moça, satisfeita, ai, que bom, que meu noivo queria tanto a aprovação da família, gosta tanto dessa prima, e ela me aceita totalmente. Não deu outra. As duas foram a cavalo de manhã cedo para passear. Quando foram chegando perto da enorme árvore, inesperadamente, a Maria Amélia se lança por trás do cavalo da jovem noiva, dá-lhe chicotadas. O cavalo empina, se lança sobre a árvore e lá vem o enxame de abelhas. Maria Amélia deu-se pressa a correr e as abelhas tomaram a jovem noiva, jogando-a no chão e matando-a de picadas. Claro, Maria Amélia encenou tudo até o final. Corre desesperada para a fazenda aos prantos. Uma tragédia acontecera. O primo, desesperado, mal trouxera a noiva, perdera daquela forma violenta. Passa-se o tempo, ele se conforta com Maria Amélia, os dois se casam e tudo corre a contento. Passa-se o tempo, Maria Amélia desencarna, tem que rever a própria consciência. E pede para desencarnar da mesma maneira que havia feito morrer a jovem noiva. E, no início dos anos 70 do século passado, ela combina com um grupo de amigos da faculdade um piquenique. Vão para debaixo de uma árvore aparentemente segura, colocam ali as guloseimas, começam a conversar e, de repente, do nada, surge, trazida pelo vento, um enxame de abelhas africanas poderosas. Nem preciso dizer a vocês que, de todos que estavam ali, a única que foi morta pelas abelhas foi Maria Amélia, porque ali estava o resgate que ela precisava fazer. Viveu mal, viveu bem, no sentido de ter resgatado a sua dívida. Me lembrei agora de um outro caso, no Carnaval do Rio de Janeiro. Um jovem convidou a amiga para ir a um baile de carnaval. Foram. Mas, na volta, uma enxurrada daquelas que só quem conhece o Rio de Janeiro sabe que, quando aparece, é perigo na certa. Eles estavam no Fusca, para vocês verem o tempo que tem. Os dois, o rapaz dirigindo, ela do lado, tentando chegar em casa. Mas uma onda provocada pela chuva excessiva lança o carro numa vala lotada de água, porque a hora chovia. E voltando do baile de carnaval, em extrema alegria, os dois morrem afogados, porque as portas do Fusca não se abriram. E, é claro, a família de ambos ficou desesperada. Meses depois, foram a Uberaba e, através do Chico, a moça dá uma mensagem linda, contando que, embora apenas amigos de trabalho, os dois tinham a mesma dívida. Tinham sido companheiros em outra vida e, salteadores de estrada que eram, faziam questão de roubar as carruagens e jogá-las aos precipícios para que não houvesse testemunha dos seus crimes. E, numa noite de carnaval,
os dois resgatam seu débito, desencarnando juntos e podendo retornar à verdadeira vida, quites com suas consciências. O problema não é quando surge o resgate, porque se nós tivermos o resgate no nosso caminho, a não ser que nós façamos muito bem até esse dia chegar, nós não vamos escapar dele, porque nós mesmos determinamos, antes da nossa vinda à Terra, olha, eu quero passar por isso. E os mentores costumam dizer, mas você já está preparado, meu filho? E, claro, na empolgação de querer vir para a Terra, a gente pode e quer tudo. Ah, eu já estou preparado, eu sinto que eu estou preparado. Olha, não vai ser um desencarne fácil, não tem problema. Não tem problema, eu encaro tudo. E quando nós chegamos aqui, muitas vezes, o esquecimento do passado nos faz reclamar tanto que os espíritos amigos ficam preocupados com as nossas atitudes. E quando você reclama, não tenha dúvida, você vive mal. Porque vibração, energia, isso é complicado para quem vive reclamando. E olha, não sei se foram os anos de pandemia, eu nunca vi tanta gente reclamar. Reclamar por tudo e por nada, como se nós não pudéssemos e não tivéssemos que modificar a nossa existência. Quando vivemos mal, a própria medicina hoje nos diz, o corpo fala. Você começa a ter dificuldades que você não sabe de onde vem. Você resgata, às vezes, uma enfermidade lá do seu tataravô, que, de repente, aparece em você. Mas quando você sabe que precisa estar em sintonia com o positivo, ainda na hora da sua luta, você, no último minuto, consegue superar aquilo que os especialistas que cuidam de você ficam de boca aberta. Como é que ele conseguiu sair dessa situação? Então, não basta que ciência, medicina, psicologia, todas as medicações nos ajudem. Tem que começar de nós. Vocês se recordam de André Luiz? Era um sanitarista, era um cientista, e chegou do lado de lá como um mendigo, porque nunca conseguiu pensar que existia a vida além da morte e que era preciso um mínimo de espiritualidade. E por isso, no livro Nosso Lar, o primeiro dos 13, que ele psicografou através do Chico, ele diz, categórico, antes que chegue a grande sombra, como ele chama a morte física, pela ignorância que ele tinha, prepara-te. E é claro, quando você tem 15, 18, 20 anos, você não pensa nisso de jeito nenhum. Mas gente moça também desencarna. Coração de gente jovem também para. E, claro que nós não vamos pensar nisso dia e noite, mas de vez em quando, vamos pensar por um instante. Se eu fosse convidado a chegar do outro lado da vida, o que eu contaria? Será que eu já tenho condições de ter uma bagagem espiritual que fale da minha vida na Terra? Porque nós somos apegados, tudo é lindo, você não vive sem aquela bolsa, você não vive sem aquele vestido. E confesso a vocês que quando aperta muito, para o mundo, as situações materiais, eu penso, é a hora de nos desligarmos de tanta matéria. Meu Deus, é tão díspare a vida que existem pessoas que, num vestido, gastam uma fortuna, quando há tanta gente passando necessidade e que o dinheiro daquele vestido poderia auxiliar. Mas, quando somos chamados à nossa responsabilidade, surgem as provas para ver quanto nós vamos tirar. E se tiramos uma nota alta, outra dificuldade virá. Quando o Chico já estava bem idoso, ele dizia aos espíritos amigos,
Por que é que vocês não me levam? Meu Deus, olha só o meu corpo físico. Quando ele saía do corpo, claro que ele se via jovem. E ele olhava o corpo para o qual ele ia voltar, que estava dormindo, e era um corpo velhinho. Então ele dizia, por que vocês não me levam logo? E uma vez André Luiz disse a ele, por enquanto, a sua vinda para cá é perfeitamente dispensável. Fique aí. E ele viveu 92 anos. E quando ele já estava muito idoso, perguntaram a ele, Chico, você tem algum truque para viver muito, apesar de todas as dificuldades seríssimas de saúde que ele teve? Ele dizia, não, a única coisa que eu faço quando amanhece é, Senhor, só mais esse dia. Senhor, só mais esse dia. Isso é um truque que ele passou para nós. Você faz aquele olhar e o ar de Brasília, esse azul do céu, nos convida a isso. Senhor, só mais esse dia. Mas pense e viva como se aquele fosse o seu último dia na Terra. Porque isso aqui é um estágio. Nós mergulhamos na Terra para saber quanto de bem nós já temos no nosso coração. Vocês têm dúvida de que nós vamos nos encontrar do outro lado? Eu não. Pois os Espíritos sempre me disseram que muitos de nós, meninos de sábado, ao longo desses quase 50 anos que estamos juntos, ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. Então, não é a primeira vez que nos encontramos. Para muitos de nós devemos ter combinado, olha, nós vamos lá, um vai dar força para o outro, um vai lembrar para o outro o que a gente tem que fazer de bom. Não existe acaso com esta casa, que se fez através das orientações de Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico Xavier. Então, seu Mário não tinha nada na vida, era protestante, ele e Dona Irene, e vieram para Brasília no seu início, e a condição era abrir uma loja de ferragens, uma loja que foi a Casa do Barata, onde se vendia de tudo para a construção de Brasília. Dr. Bezerra disse que ele ficaria rico, mas a condição era erguer uma casa que se chamasse Comunhão Espírita de Brasília. E ele cumpriu rigorosamente. Outros estavam ao lado dele, amparando o seu desejo, e ele terminou absolutamente sem um tostão, porque todo o dinheiro foi colocado nesta casa. Já pensou você ser muito rico e, de repente, você perder tudo? Ele perdeu. Impressionante a trajetória de seu Mário Barata, mas cumpriu o que havia prometido a Dr. Bezerra de Menezes. E nós estamos fora disso? De jeito nenhum. Os espíritos amigos dizem que muitos frequentadores, trabalhadores dessa casa, assinamos no mundo espiritual um livro de luz. E sabe quando? Quando seu Mário foi entregue aos pais dele, como Mário, para reencarnar e fazer tudo que ele e outros queridos fundadores fizeram. E eu sempre lembro disso, porque para essas pessoas que eu conheci, com quem aprendi, que eu amei, não havia tempo ruim. Não havia sábado, domingo, feriado, doença, nada. Hoje, qualquer motivo é desculpa para você não comparecer, para você não assistir uma fase de estudo, para você não vir à mocidade, para você não ajudar as obras sociais que a Casa Espírita tem. Isso é muito complicado, porque hoje está tudo bem. Chegar do lado de lá é que vai ser difícil. E para mim vai ser, e para vocês também. Isso não é praga, não, é realidade. Então, principalmente aqueles que ainda são tão jovens, e eu vejo muitos jovens aqui, vamos acelerar o nosso processo de carinho, vamos olhar para nós mesmos e dizer, por que eu estou insatisfeito? Por que eu estou triste? Porque essa coisa de buscar o que parece nunca vir para mim, eu vou encontrar uma saída para viver de forma
muito mais positiva. Se nós tivermos essa coragem, esse pensamento nobre, quem poderá ser contra nós? Que energia de encarnado ou desencarnado poderá nos afetar? Ninguém, nem nada, poderão nos impedir de cumprir o nosso destino, que é sermos bons, que é aproveitar 60, 70, 90, 100 anos que seja na Terra para continuar a nossa trajetória. Que isso passa, é tranquilo. Ou cremados ou enterrados, um dia nós vamos deixar esse corpo. E se Deus quiser, não vamos olhar para trás para lamentar nada. Isso é viver bem. Viver mal é ter inveja do outro. É ambicionar o que o outro tem e nós achamos que nunca vamos ter. É desejar que o outro não seja feliz só porque ele não quer ser feliz ao nosso lado. É não passar para aqueles que vêm depois de nós tudo que é positivo, que é bom, que é esperança, que é sacudir essa garotada que está aí pelo mundo, muitas vezes vivendo vícios, vivendo solidões, desesperos, e eu falo do mundo inteiro. Aqui em Brasília, eu já soube, neste semestre, de casos de meninos de 9 anos que tiraram a própria vida. São crianças. E o que nós estamos fazendo? Que exemplo nós estamos dando? Que decepção é essa da pessoa que mal chegou na Terra e já quer desistir? Nós podemos desanimar, e vamos desanimar muitas vezes, mas desistir de jeito nenhum. Nós temos muito a fazer. Ainda há muita gente esperando a nossa mão, o nosso braço, a nossa palavra. Mesmo que não haja esperança em nós, vamos falar de esperança para os outros. Não vamos deixar que as coisas menos dignas caiam sobre nós e nos desvitalizem. E é impressionante ver como as pessoas que não resolvem as suas questões falam até fraco. Você está bem? Ah, eu acho que estou. Eu não sei se eu já sofri muito em outras encarnações, e o pouco que eu sei não me deixa nem um pouco orgulhosa, mas essa história de você decididamente não querer mais ajudar, não querer mais trabalhar para o bem, e você ainda é moço, é sacudido. Onde é que está a sua vontade? Onde está a sua fraternidade? A sua solidariedade? Você, por acaso, sabe ou já foi visitar aquela pessoa que trabalha na sua casa? Que organiza o seu dia a dia? Que produz a sua comida? Você sabe em que rua ela vive? As dificuldades que ela atravessa? Quantos filhos e netos ela precisa sustentar? Ou você ignora tudo isso? Porque se está bom para você, tem que estar bom para o resto. Não. O mundo espiritual nos aguarda um dia. E ele quer nos encontrar ainda mais fortes. Eu fui lá e fiz. Eu fui lá e tive uma vida complicada. Houve muitos momentos dolorosos, mas a fé me acompanhava. Quando eu estava muito chateado, eu nem podia ir na comunhão, mas eu mentalizava o salão da comunhão. E faça isso, onde você estiver. Dr. Bezerra de Menezes nos ensinou a todos que, mesmo à distância, quando você imagina que você está aqui, sentado, você recebe imediatamente a melhor energia para continuar onde você estiver. Isso é ter fé? É ter fé, mas é muito mais do que fé. É ter a certeza absoluta de que a sua necessidade chegou, mas o socorro também. Seus mentores espirituais existem, além dos mentores dessa casa que o seu coração um dia escolheu para frequentar. Chame por eles, peça que, mesmo que você não saiba o nome deles, eles te apoiem
eles te abençoem. Isso é viver bem. Viver mal é quando você duvida desse socorro. É quando você acha que chegou a hora de perder a sua esperança, porque aparentemente você pede nas suas preces e o que você pede não vem. Emmanuel costumava dizer ao Chico que muita coisa que nós pedimos em oração, se viesse para a nossa vida, seria a nossa desgraça. Ele usava esta palavra, desgraça, e não a nossa felicidade. Mas, às vezes, nós pedimos tanto, porque achamos que a nossa vida não é boa, que as forças do bem nos concedem aquela experiência. E aí é um tal de reclamar, porque aquilo não era bem o que eu estava esperando. Por isso, viver bem será sempre amanhecer em prece, dormir em prece, ensinar fé, oração para aqueles que vêm depois de nós, porque não há solidão maior do que vive aquele que perdeu a fé. E se nós somos responsáveis por pessoas que vêm depois de nós, como tutelados, alunos, filhos, netos, nós temos que nos fazer presentes. Não importa que o filho não tenha a fé que temos, que acha que nós não temos que nos meter, nós vamos lá e dizemos uma coisa boa. Uma vez eu peguei minha mãe dizendo para minha filha Mariana, ela tinha 3 anos, se seu pai e sua mãe brigarem com você, você vem morar com a vovó. Dureza. Mas ela, claro, achou que estava fazendo a melhor coisa do mundo. E ela e meu pai ficavam muito sentidos, porque a Mariana era tão ligada à própria casa que nem dormir na casa dos meus pais, quando era pequena, ela gostava de dormir. Aliás, ela recebia as colegas da escola com 4, 5 anos, ela tinha uma coleção de Barbie, falando da Barbie, né? E ela recebia as amigas. Olha, mãe, hoje veio fulana, beltrana para brincar comigo. Gente, era divertidíssimo, porque eu dava almoço para elas, elas iam brincar. Quando dava assim o meio da tarde, ela dizia, mãe, quando é que elas vão embora? Eu dizia, minha filha, só de noite, quando os pais vierem buscar depois do trabalho. Ela já fazia aquele ar de, eu não acredito que eu fiz. Convidei elas, e ela era metida a resolver tudo. Então, hoje, quando eu encontro alguma colega dela do jardim, a pessoa pergunta, e a Mariana fez o quê? Eu falei, é psicóloga clínica. A especialidade dela é a análise do comportamento. Tinha que ser, porque já era metida a resolver as questões. Meus amigos, nós temos que resolver as nossas. Nós podemos ter um amigo que nos ouve, nós podemos ter queridos familiares que se importam conosco, mas a palavra última é sempre nossa, tanto para o bem como para o que não é bom. Se nós estivermos desanimados, vai ser difícil alguém nos convencer a mudar, porque o desânimo é o primeiro momento, depois vem a tristeza, que se torna melancolia, depois da melancolia, você para de ter vontade de conversar, e esse é o grande perigo. Se há uma coisa que as almas que sofrem e que queriam estar no nosso lugar gostam, é quando nós não resolvemos, através do diálogo com o outro, as nossas questões. Não adianta pensar que estamos sós. Não estamos. Se temos dificuldade com fulano, beltrano, ciclano, vamos a ele. Se não estamos num bom dia, digamos, olha, hoje você me pegou num dia em que eu não estou bem. Vamos conversar num outro momento? E, com certeza, a pessoa vai entender. Se não entender também, é um problema dela. Se você pegar a vida de um Eurípides Bassanufo, de um Bezerra de Menezes, de um Caíba Schutel, você verá que eles não se tornaram pessoas especiais depois da morte física, não. Eles já eram assim. Foi toda uma disciplina, foi todo um estudo, foi todo um amor pelo semelhante. Não foi um milagre,
porque ninguém, ao desencarnar, de repente, se transforma num ser de luz. Nós vamos num processo de evolução. E se nós quisermos nos enganar, nossa, não tem problema. Nós vamos nos enganar à vontade. Ah, esse problema eu não tenho. Ah, eu vivo muito bem com a minha família, só não gosto muito de conversar com ela. Ah, o meu filho tem alguma dificuldade, mas agora não estou querendo saber o que é. Você pode brincar de contente à vontade, mas ali estará o problema, te aguardando, porque há coisas que só nós, aliás, praticamente tudo, podemos fazer por nós. Se os amigos espirituais pudessem se tornar visíveis para todos aqui, certamente diriam isso, que não há como deixar de ter um tempo para nos analisar, para perceber onde estão as nossas fraquezas, fraquezas que trazemos muitas vezes de outras existências e que permanecem conosco, porque de uma vida a outra nós não solucionamos. Ah, mas eu tenho certeza que eu nunca fui cruel. Não, cruel não. Você deve ter sido crudelíssimo. Ah, eu tenho certeza que nunca ambicionei o que não era meu. Nem vou falar sobre isso. Ah, eu tenho certeza que eu nunca entrei na casa de alguém e caluniei e enganei essas pessoas. Melhor não comentar. Porque todos nós trazemos de vidas que se passaram, dificuldades que precisam ser resolvidas. E os espíritos têm nos lembrado que, nesta atual vida, as lutas são grandes, porque nós trouxemos para junto de nós pessoas, situações que tínhamos afastado de nós há 800, 1000 anos, e agora estão conosco. Então, quando você olhar para aquele marido seu, você vai dizer, nossa, fulano, você em 1000 anos melhorou muito. Eu é que não melhorei. Eu é que ainda estou num processo de autoconhecimento. Se ele não tiver a mesma fé que você, ele cai duro. Porque ele vai dizer, gente, ela está incorporada. Aconteceu alguma coisa com ela. Mas é desses momentos do tchan, esses 5 minutos, como eu digo, que a gente muitas vezes consegue solucionar determinadas coisas. E aquilo que não tiver solução vai se solucionar por si mesmo. Se você tem aquele marido que você jura que é a última vida que você vai encontrar com ele, que ele pode te prometer o que ele quiser, que ele vem no máximo como vizinho do 1º andar e você mora no 20º, e tem elevador exclusivo, que é para não encontrar no elevador, você também é feliz, porque é sinal de que você solucionou o que havia entre vocês. Porque se você não solucionou, ele vai te procurar. Não adianta você dizer, não fala do outro lado da vida que você foi casado comigo. Ele vai dizer que foi. Se ele perceber que você tem um ar espiritual mais positivo, ele vai te encontrar e vai dizer, fui casado com ela. E não vai adiantar você dizer, pela última vez. Porque você vai ter que negociar com ele para ele não se casar com você. E eu já tenho uma dica para nós mulheres. Nós vamos dizer, o senhor sabe o que é, meu mentor? Eu quero variar um pouco. Desde a Grécia eu sou casada com esse homem, não dá. A Grécia está muito longe. Deixa eu dar uma variada. E os espíritos amorosos, com certeza, vão pensar no nosso caso. E se for um espírito amigo que disser, eu vou pensar no seu caso, você já fica com o pé atrás. Você já arma uma desculpa. Mas, como tem o esquecimento do passado, quando você chega aqui, bate o olho naquela pessoa, alguma coisa dentro de você diz, eu acho que eu conheço esse garoto. Aí você começa a pesquisar de onde.
e, de repente, você se apaixona. E isso é viver bem, quando os seus sentimentos são bons, são valorizados pelo outro ou pela outra, nem que seja por um tempo. Porque eu confesso a vocês que a vida me tem ensinado que, para sempre, só nós somos para sempre. Tudo mais muda, e muda para evoluir, para avançar, para melhorar. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver hoje, no final da tarde, o Papa Francisco falando aos jovens em Portugal. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Ele de bengala, eu já me identifiquei. Eu falei, meu Deus, eu e ele de bengala. A bengala dele igual a minha. Ele é um papa, meu Deus. E a bengala dele igual a minha. De cadeira de roda. Eu fiquei 7 meses ano passado numa cadeira de roda. Que homem, que coragem de atravessar o mundo numa cadeira de roda. E ele disse, é muito triste quem olha de cima para baixo. E havia 1 milhão de jovens na frente dele. Que coisa maravilhosa! Ele disse, é preciso não ter medo. Eu aconselho a todos vocês, coragem para viver. O que aquela garotada chorava, meu Deus do céu! Eu estava paralisada na frente da televisão, emocionada com a beleza com que ele falava. E disse, tudo na vida tem um preço, tudo se paga. E eu pensei, meu Deus, ele vai encerrar com essas palavras? E ele encerra dizendo, a única coisa que é de graça é o amor de Jesus. Meu Deus do céu! Que Deus conserve esse homem, ele tem 86 anos, mas ele tem que ficar. Ainda tem tanta coisa para ele falar. A igreja foi a força do mundo, com seus erros, com seus acertos, não importa. Porque quem de nós pode falar da igreja se nós somos os católicos de ontem? Somos os protestantes de ontem. Uma vez, para atiçar Chico Xavier, um jornalista disse, e aí, Chico, como é que vão os espíritas? O que você me diz dos católicos, dos protestantes? E o Chico disse, que seria de nós se não fossem os nossos irmãos católicos? Que seria de nós se não fossem os nossos irmãos protestantes? Não teríamos passado pelos processos de aprendizado que nos trouxeram a certeza da imortalidade da alma, das vidas sucessivas e do amor do Cristo por todos nós. E hoje ele fala isso para aquela juventude, que a única coisa gratuita é o amor de Jesus por nós. Que coisa linda! Como ainda há beleza no mundo. E por que é que nas nossas horas ruins nós nos apegamos a comentar, a assistir, a ler o que não é bom, o que não alimenta a nossa alma de forma extremamente positiva? Aí nós saímos batendo cabeça, saímos reclamando, saímos afetando a nossa saúde física, psíquica e espiritual. Não vamos mentir para nós mesmos. Vamos viver com alegria, para não sermos surpreendidos pela vida, além da vida física, que nos trará, sim, o reencontro com os seres queridos que já foram, mas também nos perguntarão o que nós fizemos das horas felizes e das horas de aprendizado, que são as horas que não são felizes. Aprendamos com as duas situações e nós estaremos mais saudáveis sob todos os aspectos, mais alegres. Alegria é a única coisa que você pode dar sem ter, dizia André Luiz,
através de Chico Xavier. Alegria é a única coisa que você pode dar sem ter. Façamos esse exercício e tenho certeza que estaremos grandemente beneficiados, porque a nossa vida, o nosso tônus vital, a nossa energia, o nosso ectoplasma, que é a energia mais profunda que sai de nós na direção da vida, serão muito diferentes e muito melhores. Eu estive esse mês em 3 cidades do interior de São Paulo, passei lá 10 dias, encontrei uma mocidade renovada nas suas intenções, encontrei pessoas que perderam filhos por suicídio, encontrei trabalhadores que saíram daqui, da nossa comunhão, e foram viver em outros lugares. E o que me comoveu muito, encontrei muita gente que, me abraçando, dizia: eu posso ser também um menino de sábado? Vocês são as pessoas mais invejadas do Brasil. Porque eu acho que vocês estão pagando um karma mesmo, então o pessoal sabe disso, vocês não têm ideia. A pessoa chegava onde eu estava e dizia assim: eu trouxe um biscoitinho de pinga para você, mas não tem açúcar. Eu trouxe uma torta de maçã diet. Gente, eu estou falando isso em público, a minha médica vai me matar. Mas eu fiquei encantada, reencontrando, na verdade, amigos que eu não via há 3 anos, desde que começou a pandemia. Todos de olho em nós, todos querendo estar aqui para abraçar vocês. Então, foi muito lindo. Confesso a vocês que eu não tenho celular, nunca tive. O que eu tirei de selfie, o que eu fui abraçada e beijada, dava para uma encarnação. Eu fiquei maravilhada. E, claro, dia 18, vou para o Maranhão encontrar Raul Teixeira, esse amigo querido de todos nós. Estaremos lá por 5 dias para falar às pessoas. Mês que vem, Rio de Janeiro. Esse vai ser barra pesada. 12 dias. Eu pedi 4 dias de folga para ver os meus tios e tias já muito idosos. E o povo não queria me dar esses 4 dias de folga. Porque haja centro espírita lá, precisando se tornar também menino de sábado. Olha, nós podíamos ser uma seita, nós podíamos ser uma confraria, uma maçonaria, qualquer coisa. E tem gente do mundo inteiro que manda e-mail e diz: eu sou o menino de sábado. E sabe quem são os meninos de sábado? Aqueles que Deus envia a qualquer parte para saber como nós estamos em termos de vencer a nós mesmos, fazer a vida o mais bela possível e nunca desistir. Talvez seja a primeira vida na Terra que, quando nós partirmos, poderemos contar coisas felizes que vivemos enquanto estávamos aqui. Portanto, se lá fora, no dia a dia, você se sentir quebrado, mentalize que você está aqui nessa casa abençoada e tudo vai melhorar.